Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas? E como refletir sobre nosso passado contribui para construir nosso presente e futuro? Quando pensamos na independência do Brasil, voltamos os nossos olhares para os acontecimentos, personagens e processos que ocorreram em nosso território. Mas algo que precisamos chamar a atenção é que o nosso país esteve envolvido em um contexto de diversos processos de emancipação que ocorreram simultaneamente na América Latina. As disputas que ocorreram no nosso processo de decisão com a metrópole portuguesa, assim como a formação de uma narrativa nacional, pode ser analisada em paralelo com os processos que levaram as demais nações das Américas Central e do Sul a se livrar do domínio da metrópole espanhola. Como se deram os processos de independência no chamado Novo Mundo? Quais foram as inspirações e motivações? Como as narrativas sobre essas histórias foram construídas para guiar a instrução dessas novas nações? E o que aproximam essas experiências de nossos vizinhos com aquilo que aconteceu no Brasil? A importância de ampliar as visões e horizontes para compreendermos nossa história se mostra a cada novo elemento de comparação de realidades que parecem distantes, mas têm muito mais pontos em comum do que se pode supor. No último episódio desta temporada do podcast História ao Pé do Ouvido, vamos dar um passeio pela América Latina. Que tal ampliar o nosso olhar sobre os processos de emancipação e formação das populações com experiências que aconteceram em outras latitudes? Saímos do Brasil para chegar a Honduras, na América Central. Nessa região, antes de existirem fronteiras, bandeiras e hinos, e antes de as palavras Honduras ou América Central serem escritas nos mapas, havia um território vivo em constante movimento. Vamos caminhar juntos por essa história quase desconhecida no Brasil, da época pré-hispânica, onde os saberes eram transmitidos pela oralidade, de pessoa para pessoa, de geração para geração, ao período colonial com a chegada dos missionários. E, por fim, aos tempos de independência, a construção escolar de uma nova ideia de nação, até as comemorações do centenário de emancipação. Tudo isso acompanhado pelos hinos cívicos escolares, que ainda hoje ecoam nas salas de aulas das escolas hondurenhas. Imagine milhares de anos atrás um lugar bem no centro do território continental, na região que hoje chamamos de Honduras, na América Central. Naquela época, segundo o arqueólogo hondurenho José Dario Izaguirre, Honduras ficava no ponto de encontro entre os povos do norte e do sul da América. Essa região é conhecida pela antropologia como a região mesoamericana intermédia Baixa Centro-América. A caça, a pesca, a coleta e o cultivo da terra não eram apenas formas de sobrevivência, eram também formas de ensinar e aprender. Ao se encontrarem, esses povos trocavam técnicas, sementes e histórias. A educação não acontecia em salas fechadas, mas na beira do rio, durante a caçada e na colheita. A música que acabamos de ouvir é o hino Limpira. Ela faz parte do repertório de hinos cívicos ensinado nas escolas hondurenhas para comemorar as efemérides mais destacadas da história tradicional. O trecho celebra o herói Limpira, lembrado como um guerreiro lenca que liderou a resistência contra a invasão espanhola no século XVI. Ao exaltá-lo como semideus e patriota de heróico valor, o hino transforma a memória de um líder dos povos originários em símbolo nacional. Assim,
Entre o gesto educativo dos antigos povos e a lembrança cantada nas escolas modernas, se ergue uma ponta de continuidade e resistência a 200 anos de invasão e colonização do território centro-americano pelo Império Espanhol. O filólogo hondurenho Atanásio Errante nos conta que, com a chegada dos espanhóis, vieram também as ordens religiosas, franciscanos, dominicanos, mercedários e jesuítas. Eles lideraram um projeto ambicioso, evangelizar os povos originários e fazê-los adotar a língua e a cultura espanhola, o que chamamos de castelhanização, impulsionada pelas políticas monolíngues e plurilíngues da coroa espanhola. Para isso, criaram as reduções, aldeias planejadas para concentrar e controlar os povos originários. Mas havia um grande obstáculo, a comunicação. Para avançar, os missionários precisaram aprender as línguas locais e recrutar intérpretes entre os próprios povos. No entanto, para a geógrafa inglesa Linda Nilsson, ainda assim a catequese veio acompanhada do desastre. Doenças trazidas da Europa, trabalho forçado e escravidão que reduziram populações nativas inteiras a menos da metade. No fim do século XVII, o panorama já era diferente. Com a mistura e aumento das populações, assim como as demandas pela instrução evidentes com os registros da existência de escolas de primeiras letras em cidades como Comayagua, Honduras. Mantidas por famílias locais, elas ensinavam leitura, escrita e cálculo básico. Esta canção que você ouviu é conhecida atualmente como La Granadeira. Ela nasceu como uma marcha marcial, de autoria desconhecida, e foi usada como hino da República Federal de Centro-América até o ano de 1842. Depois, foi usada como hino de Honduras até o ano de 1915. Sua letra é escrita em 1938 pelo escritor Rômulo Ernesto Durón. No trecho que foi tocado, as 3 estrofes remetem à memória dos sonhos e ambições da América Central em busca da emancipação da coroa espanhola e da união entre os povos da região, no meio das tensões de uma época de levantes pela independência desde o ano de 1811. No entanto, esse processo é reduzido a uma única data, 15 de setembro de 1821. Neste dia, as elites das províncias centro-americanas assinaram a Ata de Dependência para evitar revoltas maiores. No entanto, essa tentativa de apaziguar os ânimos por meio da assinatura da independência não trouxe a estabilidade esperada. Em 1822, a região foi anexada pelo Império Mexicano, que tinha acabado de se tornar independente e estava em franca expansão. Em 1823, após a abdicação do imperador Agustín de Iturbide e a dissolução do Império Mexicano, acontece a criação das Províncias Unidas e logo República Federal da América Central, formada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. E em 1842, essa mesma República Federal da América Central é dissolvida por conta de conflitos políticos internos. No meio dessa instabilidade, surgia uma pergunta essencial: como se pensava a formação das populações?
Esse que acabou de tocar é o hino a Moraçã, uma das muitas manifestações cívicas artísticas que tentam retratar as façanhas e ideais do general estadista Francisco Moraçã. Essa canção é reproduzida não apenas nas escolas hondurenhas, mas na sociedade como um todo. Francisco Moraçã foi presidente da República Federal da América Central entre 1830 e 1839. Como liberal, defendeu a separação entre igreja e Estado e acreditava que a educação pública gratuita, laica e obrigatória era essencial para construir e unir a nova nação. Como líder da nação, impulsionou a criação de escolas, contratou professores e promoveu a tradução de cartilhas para o ensino de primeiras letras. Mas o sonho liberal encontrou resistência. Em 1842, Moraçã foi assassinado na Costa Rica em uma última tentativa unionista. Mesmo com o atentado, sua imagem permaneceu como símbolo da educação e da unidade centro-americana até os dias de hoje. Outro hondurenho que dedicou parte de seu pensamento à educação foi o filósofo, advogado e jornalista José Cecílio del Valle. Chamado de O Sábio, Valle foi um dos redatores da Ata de Independência e, assim como outros funcionários da Federação, acreditava nos benefícios do método lancasteriano, que, segundo o mesmo, era capaz de alcançar a façanha de ensinar centenas de alunos ao mesmo tempo. Na Memória de 1825, que trata sobre as ações realizadas pelo Poder Executivo em diferentes áreas na recente República, José Cecílio del Valle expôs em detalhes as intenções que havia para adaptar o método lancasteriano à realidade centro-americana. Sua crença nesse método foi grande a ponto de oferecer o próprio salário de deputado para implementá-lo na jovem república. Outros empreendimentos eram descritos como as propostas de prêmios para cartilhas e livros que explicassem os direitos e deveres dos cidadãos de forma simples e clara, e as solicitações para cada província de levantamentos sobre escolas, professores e recursos para planejar o futuro sistema de instrução. O século XIX terminou, mas a independência não deixou de ser ensinada. Ela passou das atas políticas para as páginas dos livros escolares e colunas dos impressos pedagógicos. Em Honduras, publicações como La Instrucción Primaria, La Enseñanza Primaria, El Mentor Hondureño e o Boletim de la Escuela Normal de Varones, publicados desde finais do século XIX, tornaram-se instrumentos do Estado para moldar o imaginário nacional. Essas revistas descreviam o 15 de setembro como o dia sublime da pátria, exaltando os heróis, o civismo e a obediência, mas também descreviam formas de comemorar como as relatadas durante as comemorações dos 75 anos do aniversário de independência, com veladas literárias, passeios cívicos e declamações. Cada texto, cada hino, cada poema reforçava a ideia de que o amor à pátria se aprendia e se demonstrava dentro da escola. Que nuestros alumnos, al cantar el himno patrio, sientan que en sus pechos arde el mismo fuego que animó a los libertadores. Essas páginas não apenas ensinavam história, produziam memória. Educar e celebrar se tornavam dois lados de um mesmo projeto civilizatório, que foi se tornando muito mais abrangente nas primeiras 2 décadas do século XX. A peça que acabamos de ouvir é o Hino ao Mestre, escrita pelo professor hondurenho Miguel Moraçã. Essa homenagem remete ao esforço dos docentes da cidade de São Pedro Sula para inscrever o Dia do Mestre entre as efemérides comemorativas da nação, durante as celebrações do centenário da independência em 1921.
conforme registram as páginas da revista El Boletín de la Escuela Normal de Varones de Tegucigalpa. Junto a essa iniciativa, o impresso divulgou também notas sobre cerimônias, entrega de medalhas e discursos exaltando os mestres como os formadores da pátria. Era a consagração pública do professor como herói da República, aquele que perpetuava a cada geração o ideal de civilização e progresso. Mas nem todas as vozes entoavam o mesmo hino. Alguns professores e escritores questionavam a narrativa oficial. Federico Ferreira, docente hondurenho do início do século XX, afirmava que a independência fora prematura, um dia de anarquia e de mentira patriótica. Outros denunciavam o contraste entre o brilho das festas e a precariedade das escolas. Para eles, as comemorações patrióticas serviam para esconder o abandono da educação popular e a desigualdade social. Essas vozes dissonantes, raras mas corajosas, revelavam que a emancipação, assim como a instrução, eram e são processos inacabados. Quando o Brasil comemorava o seu centenário da independência em 1922, com exposições monumentais e heróis em bronze, Honduras e os demais países da América Central também celebravam um século de liberdade. Mas por trás dos desfiles e dos hinos, o eco era o mesmo, um sonho de emancipação inacabado. Em Honduras, professores e alunos marchavam pelas ruas de Tegucigalpa. Nos pátios escolares, recitavam versos, penduravam bandeiras, entoavam o hino nacional. As escolas se tornaram templos da pátria, lugares de fé cívica. Mas nas casas e nas comunidades, a vida seguia difícil. A pobreza, o analfabetismo e a desigualdade resistiam às promessas da República. Entre os séculos, as lições da América Central e do Brasil se espelham. Ambos aprenderam que a independência não é um ponto final, mas uma travessia. Que a escola, ao ensinar a ler e a cantar o hino, também ensina o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Talvez a verdadeira emancipação ainda esteja nas vozes que não couberam nas páginas oficiais, nas escolas que continuam improvisadas, nas línguas que insistem em ser faladas, nos mestres que ensinam sem esperar ser lembrados em monumentos. E talvez nas perguntas que seguimos fazendo. Não apenas quem somos, mas quem poderíamos ser, se finalmente aprendêssemos a nos libertar. Nações diferentes, culturas distintas, histórias diversas. Honduras e Brasil contam suas independências de maneiras variadas, mas com inúmeros pontos que dialogam e convergem entre si. A emancipação de uma metrópole europeia, a disputa das forças internas para estabelecer os mitos fundadores de cada nação e as desigualdades entre as elites e as camadas populares estabelecem paralelos não só entre os dois países, mas em todas as nações da América Latina. A análise e a compreensão dos processos de construção de cada nação apresentam um ponto central para o debate. A independência não pode ser vista como um fim em si mesma, mas um processo vivo que é construído por aqueles que a vivem. E essa vivência não se dá só no período que o fato acontece, mas durante toda a existência da nação e na continuidade da disputa da consciência popular. Um mesmo fato histórico pode ser contado de diversas maneiras, e a disputa por como esse acontecimento será abordado é um importante elemento para guiar os rumos de um país. Este episódio do podcast História ao Pé do Ouvido foi elaborado por Andrés Eduardo Garcia Laínez e Alejandro Henrique Garcia Laínez. Apresentação: Rodrigo Martins. Produção: Rádio UERJ e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UNEP. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.